sou a Flávia e hoje vamos conversar um pouco sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e como podemos incorporar eles no nosso dia a dia. Então, primeiro, para começar, vamos fazer uma reflexão e pensar como que é a sociedade que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente se sente em relação a ela, aos nossos hábitos? E, principalmente, qual é o mundo que a gente quer viver daqui por diante? Essas reflexões, esses pensamentos, eles podem parecer muito comuns de serem ouvidos. E por isso, muitas vezes, a gente não dá atenção a elas. Ou mesmo, dá atenção, mas pensa, como é que eu posso começar? Então, vamos guardar essa reflexão inicial que a gente vai retomar sobre ela depois. Antes disso, a gente precisa recapitular um pouco como é que estava o nosso mundo nesses últimos 30 anos. Então, o mundo e as pessoas foram percebendo que estava havendo um grande impacto das incorporações e das empresas no meio ambiente. Esses impactos eles estavam tanto nos recursos naturais, como afetando a população, a saúde da população, como também aumentando a desigualdade social. Então, algo tinha que ser feito. Então, esses países eles começaram a fazer conferências, e essas conferências tinham o objetivo de criar acordo entre os países para que fossem modificadas suas agendas ambientais. E com isso, levar mais a fundo a questão ambiental, tentando modificar e diminuir os impactos que elas estavam causando. E aí que entra a Agenda 2030, que ela foi criada em setembro de 2015, e ela teve a união de diversos atores sociais. A ONU coordenou toda essa ação, que demorou 2 anos, que eles estavam ali criando esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ela tem 17 objetivos, mas o que muitas pessoas não sabem é que existem 169 metas dentro desses 17 objetivos que devem ser alcançados até 2030. E essas metas, esses objetivos, eles estão abordando tanto as questões ambientais, sociais e econômicas, e mais do que isso, ela traz formas de você acompanhar todas essas suas metas e as suas ações, como também como você formular essas estratégias. Então, essas ações elas foram feitas de forma global. Então, foi um pacto global, diversos países se formularam para fazer essas metas. Mas cada país e região vai olhar a sua necessidade e a sua realidade para colocar em prática os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, metas globais hoje devem se tornar metas locais e, mais do que isso, ações locais. E aí que entra a nossa reflexão inicial. As nossas ações individuais, elas têm um impacto muito grande no meio em que a gente vive. Então, o que a gente consome, quais os alimentos que a gente traz para dentro da nossa casa, quais nossos hábitos. Então, a gente pode gerar ações para diminuir esses impactos também, apesar de individualmente, tem um impacto positivo muito grande quando a gente começa a refletir sobre esses fatos. Então, trago aqui algumas ações e algumas reflexões de como é que a gente pode começar a incorporar esses objetivos e essas metas da Agenda 2030 no nosso dia a dia e, quem sabe, atingir novos passos depois. Então, para dar início aqui a essas reflexões, eu trago uma frase de Paulo Freire, que é: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E o que isso tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Antes da gente começar a pensar quais vão ser as nossas ações que a gente vai estar fazendo ou como a gente vai estar fazendo, a gente tem que entender qual é a realidade que a gente está querendo mudar ou impactar. Então, a gente tem que entender de fato quem são essas pessoas e qual é a realidade que está tendo ali, mais do que a gente seguir. Então, existem 169 metas que elas podem aumentar ou diminuir dependendo da localidade. Então, quando os países, os estados, as cidades ou mesmo as empresas, elas tentam e pensam em ações, elas devem lembrar e ter em conta quem essas pessoas que estão sendo ali. Será que as minhas ações vão realmente atingir a necessidade deles? Então, uma das nossas ações que a gente pode estar fazendo é ver se essas empresas ou se o governo está levando em consideração realmente, de fato, essa realidade, essa leitura do mundo. Então, por isso que eu trouxe essa frase, né? Então, a gente deve primeiro ver qual é a realidade, qual é o mundo que a gente está tratando, antes de tentar implementar qualquer tipo de ação. Sobre o segundo ponto, você já parou de se perguntar como é feito algum objeto à sua volta?
Como que ocorre os processos para que aquela comida chegue até a sua mesa? Se sua resposta foi sim, será que realmente você viu todo o processo que está por trás? Existem muitas etapas que não são descritas, os impactos, os conflitos, as pessoas envolvidas. Além de que, às vezes, não temos tempo de ir atrás, ou mesmo essas informações não são facilmente encontradas. Mas só o fato de termos consciência que esses processos existem e que eles geram impactos negativos já é um grande avanço. O último ponto que hoje trago é sobre apoiar as organizações da sociedade civil que estão à frente dessas mudanças. A cultura de doação no Brasil ainda é muito pequena comparada com outros países, e isso deve ser mudado para que a gente consiga atingir os ODS. Às vezes queremos agir e estar à frente das ações, mas não temos tempo ou mesmo não sabemos como. Uma das formas de fortalecer é apoiando as organizações da sociedade civil, como ONG, institutos, coletivos, com doações ou mesmo divulgando o que vem sendo feito. Uma das nossas ações pode ser: procure um objetivo de desenvolvimento sustentável que te interesse, entre em contato com alguma organização que você se identifique e veja como você pode auxiliar. Então, o que podemos resumir é que a gente pode agir individualmente enquanto a gente pensar coletivamente, ter uma visão crítica, escutar aquelas pessoas que estão na ponta para entender realmente como podemos agir, ou seja, não deixar ninguém para trás. E a educação é fundamental nesse processo, sensibilizando e disponibilizando as ferramentas necessárias para as mudanças que queremos. Esses foram os 3 pontos que eu trouxe de reflexão nesse vídeo. Quem quiser saber mais e se aprofundar nos temas dos ODS, entre em contato que estarei disponível. Muito obrigada!